Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos, por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. Provérbios capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos,
Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem, e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os infiéis serão dela arrancados. Provérbios capítulo 3. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz.
Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam, e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem de seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho, e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém, a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Provérbios capítulo 4. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui. Adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam.
Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Provérbios capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra e nem a sua vida a homens cruéis. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino, e por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seus seios saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí.